Boa noite, pastor Genivaldo, falando de São Paulo, hoje dia 4 de dezembro, e o vídeo é o de número 157, o título é CCB, e certamente você vai perguntar para mim, pastor, o que é CCB? Eu vou dizer, Congregação Cristã no Brasil. E o senhor vai falar mal da congregação e eu vou dizer para você, pode vir até o final, não vou falar mal da congregação. De jeito nenhum, tenho muitos amigos sinceros, fiéis, vizinhos, ex-vizinhos, tal, que eu respeito profundamente, como respeito membros de igrejas que estão lá na Universal, na Mundial, na Batista, na Presbiteriana, tenho amigos em todos os lugares, respeito profundamente e não tenho sinais do cravo nas mãos, não sou o ir em Cristo, sou o servo de Deus, creio na salvação, no perdão de Cristo, pela sua morte expiatória, a que tem direito a todos que creem no seu santo nome. Pois bem, vamos lá. Por que vou falar sobre isso? Porque dia desses eu vi um vídeo contando um pouco da história da CCB, no canal do YouTube. Fiquei entusiasmado. Eu tinha até esquecido, que tivemos tantos problemas, como por exemplo, em cidades pequenas que eu visitei, e pastores dizem, olha, a gente faz o culto ao ar livre, aí vem uma pessoa lá da CCB, da Congregação Cristã, e diz que lá é melhor, e porque lá Jesus é o único pastor, não tem pastor, e dão outros motivos também. Ok. E às vezes acabam arrastando os novos convertidos para lá. Isso acontece em alguns lugares. Eu não tributo essas coisas à liderança da igreja que ninguém conhece, são muito reservados, não é? Não acredito que eles ensinem essas coisas para os seus fiéis, mas é como tem gente fanática e extremista em todo lugar, lá também certamente tem aqueles que acham que lá é o lugar certo. Por conta de quê? Por conta de algumas diferenças da liturgia, como o uso de véu, ósculo santo, forma de ceia, que mais? O batismo. E eu estava entusiasmado, porque o fundo musical, o hino era muito bonito. Isso que bacana, eu vou postar isso aqui na minha página, mesmo sabendo que eu ia arrumar problema talvez com alguns mais esbaforidos do nosso meio, que dirão como o pastor Genivaldo virou membro da congregação. Não, apenas eu respeito, considero a parte histórica dessa igreja que está aí pelo Brasil. Não é uma grande igreja em termos numéricos, mas está lá. Todos sabem como ela veio para o Brasil, trazida por Franciscão, italiano, missionário, que se instalou no sul do país, e o crescimento não acompanhou o mesmo da Assembleia de Deus, que se instalou em Belém do Pará, quase no mesmo ano. Vamos em frente. Só que quando eu estava com esse pensamento, lá vasculhando o YouTube, eu vi, por conta desse canal, que um cidadão, membro da congregação, ele tem um canal e ele ataca as igrejas, ele ataca. De que maneira? O tema que ele usou no vídeo que eu vi era sobre rebatismo. O que quer dizer isso? Se você é batista, presbiteriano, assembleiano, seja lá o que for, resolve. Vou lá para a Congregação Cristã no Brasil, lá eu gosto do jeitão. Tudo bem, você sabe que gosto não se discute, né? Tempero vai no paladar de cada um. E Bíblia, nesse caso, tem que ver Bíblia. Mas ele começou a falar sobre o rebatismo e condenando todas as igrejas, porque ele citou 1 Timóteo 4:1, quando Paulo disse para Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, ou seja, o que não é da congregação, doutrina apostólica, é de demônio, doutrina de demônio é heresia, foi isso que ele falou, está lá no vídeo dele. E como é que ele defendeu o rebatismo? A pessoa ir lá para a congregação e se rebatizar, que eles não aceitam o batismo de nenhuma igreja. Ele explicou, primeiramente, falou rapidamente sobre o que o Senhor disse, de por todo mundo pregar o Evangelho, mas aí correu lá para Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, quando Pedro, principalmente Pedro, no capítulo 2:38, diz o seguinte, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Depois tem outras citações, Atos 2, outras referências em Atos mesmo, que todos nós sabemos que foi escrito por Lucas, não foi pelo próprio apóstolo. Lucas reproduziu as palavras de Pedro ali, como nas demais referências, mas a maneira como deve ser batizado
é como está exatamente em Mateus 28, 19, porque não foi os apóstolos que mandaram, foi o próprio Senhor Jesus quando disse: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós compreendemos isto porque na lei tudo era julgado, era definido pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, como o batismo é símbolo de sepultamento, se vai sepultar um indivíduo, 2 ou 3 testemunhas, são 3 os que testificam no céu, são 3 os que testificam na terra. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa, ele disse: mas o sujeito quando batiza, ele diz assim: eu te batizei em nome de Jesus. Então, quando a pessoa diz assim, eu te batizo, ele está roubando a autoridade de Deus. Não é verdade. É uma puro uso de pronome, porque o gesto, o ato de batizar ali, eu te batizo, eu estou batizando, o ato físico de batizar, não está tomando a autoridade de Deus, pois vivemos sob a autoridade de Deus. Mas ele acha que isso por si já é doutrina de demônio, é heresia. O que mais? Ele fez referência a esses textos, não é? Expurgou todas as igrejas do céu, só entra, quer dizer, se for da congregação cristã no Brasil. E como eu conheço muitos membros da congregação que são amigos meus, eu conheci um que viveu 25 anos, ele me contou depois que não tinha uma comunhão com a esposa em casa, não sentava à mesa junto com ela, dormia em quarto separado, até que se converteu ela também, numa congregação no bairro onde eu morava, não vou citar aqui, mas Deus fez uma obra na vida dele. Veja como faz lá na Assembleia de Deus, como faz em qualquer outra igreja. Está cheio de igrejas por aí, a própria Universal, a própria Mundial, pessoas vão lá com seus maridos, às vezes casamentos já estragados, mas chegam lá, se convertem a Cristo e obviamente reconstituem a vida conjugal. Deus faz um milagre na vida, apesar de que às vezes tem gente que aproveita disso, né, para pedir dinheiro, né? Isso é lamentável, mas isso é outra história. Vamos falar só das pessoas, da fé comum das pessoas. Então, batismo é pública confissão de fé, é uma demonstração de que a pessoa está entrando no reino de Deus pelo novo nascimento, é a presunção que se faz. Porque eu também soube que muitos às vezes vão assistir batismo e quando chega lá a pessoa sente vontade e se joga na água, ela é batizado também, mesmo que depois não experimente, ignore o que é o novo nascimento, coisa que acontece em qualquer igreja por aí. Portanto, não se pode fazer julgamento das pessoas, porque a salvação vem unicamente do Senhor, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Não podemos julgar ninguém. Essa foi uma das causas, porque quando eu vi isto, eu já tinha lido há muitos anos atrás, mas não me interessa em ficar tomando essas literaturas em que não considerava a congregação cristã no Brasil como igreja evangélica, como igreja cristã, e dava lá seus motivos, citava os textos e, enfim, falava de tudo aquilo que faz parte da liturgia dessa igreja. Mas o que nós precisamos aprender é respeitar as igrejas, porque a salvação é pessoal, é íntima. Ora, se você não foi pregar para a pessoa, mas alguém chegou antes de você lá, pregou a palavra, a pessoa creu e se converteu, deixa a pessoa quieta, que você vai dizer para ela que ela não está salva porque na igreja dela, na igreja em que a pessoa congrega, lá não tem pastor, lá o único pastor é o Senhor. Eu fiz um vídeo sobre este assunto, não é? Portanto, tenhamos o cuidado, fora as outras referências bíblicas em que ele citou, torcendo a palavra de Deus para poder explicar o bendito rebatismo. Não faz sentido, não é? Portanto, Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos protejamos sempre com a palavra de Deus. Palavra, Bíblia Sagrada, doutrina, ensinamento paulino, ensinamento de Pedro, os demais apóstolos, é o que nós aprendemos, devemos sempre preservar em nossa vida. Não caiam nessa, sabe, de ir para uma igreja por conta de algumas observações diferentes. O que nós devemos ser é a própria igreja do Senhor. Se congregamos em algum lugar, não porque ela é melhor do que qualquer outra. Primeiro, claro, que eu observo a doutrina da igreja. Não tenho dúvida, sou muito exigente nisso. Vou para a Bíblia e quero ver o que a igreja ensina. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus,
logicamente não dá para eu me assentar lá e comodamente dizer: aqui é o meu lugar. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Essa foi uma das razões pelas quais não quis reproduzir o vídeo da história dessa igreja, que respeito muito, volto a dizer, admiro a maneira como administram seus patrimônios, mas isso não vai levar ninguém para o céu, nem templo bonito, nem templo azul, nem cor-de-rosa, nem coisa alguma, mas é a fidelidade nos caminhos do Senhor. Presta atenção nisso, o batismo foi ordenança do Senhor, em que ele disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós fazemos, e que Deus seja glorificado em nossas vidas. Grande abraço a todos.